Aleluia. Boa tarde, amados. Nós estamos felizes de poder estarmos mais uma vez juntos, conectados para essa live, para esse culto maravilhoso. Chama todo mundo agora, aí para a sala, aí para o lugar onde você está. Convida, dá uma chamadinha aí no WhatsApp. E, gente, está começando agora o culto. Vamos nos unir no mundo espiritual, vamos adorar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor. E abrindo a Bíblia, lá no Salmo 63, a palavra é maravilhosa. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Amém. Os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-Te, enquanto eu viver, em Teu nome eu levanto as minhas mãos. Amém. Pai querido, nós queremos bendizer o Teu nome. Queremos Te glorificar nessa tarde. Queremos entoar louvores ao Teu nome, porque só o Senhor é digno. O Senhor é digno de receber toda a honra, és digno de receber toda a glória, és digno de receber todo o louvor. Ó Deus, nós Te bendizemos, nós Te engrandecemos e nós exaltamos o Teu nome. Ó Deus, reconhecemos a Ti como Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Pedimos que o Teu nome seja exaltado. Ó Deus, que Teu nome seja exaltado, Pai. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, sobre toda circunstância em nossas vidas. Pedimos isso a Ti, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, através dos nossos cânticos de gratidão, porque nós reconhecemos o Deus que Tu és, um Deus que é benigno, um Deus que é essencialmente bom. Tu és um bom Pai para nós. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Mas eu ouvi Tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és o bom, bom Pai, quem Tu és, quem Tu és. Quem Tu és, eu sou amado por Ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. Quem Tu és, quem Tu és, quem Tu és, eu sou amado por Ti. Quem eu sou, quem eu sou. Eu sei que muitos procuram resposta, mas eu sei que nós procuramos resposta. Só Tu podes dar, Tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, Tu és o bom, bom Pai. Quem Tu és, quem Tu és, quem Tu és, e sou amado por Ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. Quem Tu és, quem Tu és, é quem Tu és, eu sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz.
És perfeito em tudo que faz para nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és o bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, e sou amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, eu sou amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Tu és perfeito, és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és o bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, eu sou amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, e sou amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Tu és o bom Pai. Sim, eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, nós te exaltamos. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim,
a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia. Ser exaltado, Senhor. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Nesse momento em que a gente está adorando o Senhor, nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. Você que está agora conectado, lá no rodapé, está aparecendo as formas que você pode vir a contribuir, a ofertar, a dizimar. E também você tem a opção, se você não quiser fazer transferência bancária ou usar o QR Code para fazer a sua oferta ou entregar o seu dízimo, você também pode ir na tesouraria durante a semana. Os pastores vão estar lá, o pastor vai estar lá para receber a sua contribuição. Mas eu queria que a gente meditasse um pouquinho aqui no texto 2 Coríntios 9, 6, e diz: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. É interessante que você tem um correspondente desse versículo 10, lá em Isaías 55, verso 10, que você pode procurar depois. Eu só queria fazer um destaque para a nossa reflexão, que é muito importante. Durante esse momento da pandemia, de falta de oxigênio, houveram algumas pessoas que comentaram, falaram alguma coisa sobre a questão de pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, que começaram a contribuir, se mobilizar e começaram a cutucar: e cadê a igreja? Por que a igreja não faz? Por que a igreja não... E eu vou dizer uma coisa, irmãos, assim, que isso me deixou um pouco incomodada. Eu acho maravilhoso quando pessoas que não conhecem a Deus, que não têm o temor de Deus, se mobilizam para ajudar, para oferecer ajuda, para oferecer recurso, para ajudar num momento como esse. É importante. Mas a gente não pode esquecer também que essas pessoas, elas usufruem dos recursos das pessoas nos seus shows e tudo mais. Mas o que eu quero dar destaque aqui é a motivação. Uma coisa que eu me lembro que eu cheguei a comentar sobre isso é que as pessoas, a gente não é onisciente. Isso aqui é uma coisa importante de dizer. Nós não somos oniscientes. Eu não sei quais são as igrejas que contribuíram, que fizeram alguma coisa. E eu posso dizer assim, afirmar, como alguém que também se responsabiliza por essa igreja, que nós não temos, isso não faz parte da nossa cultura, a gente ficar o tempo todo mostrando o que a gente faz. E eu vou dizer por que
a gente não tem muito essa cultura. Mesmo sendo na era da divulgação, na era do selfie, na era em que as pessoas estão entregando cestas básicas, estão registrando, fotografando, postando em Insta, em Facebook, etc. e tal. Porque eu não vejo, eu vejo que quando eu faço isso, eu já estou recebendo algo aqui agora. Entende? Mas eu poderia estar promovendo o nome. Eu acho que quem promove o nome da igreja, da denominação, é o Senhor. E eu fico com aquela orientação de Jesus. É aquilo que a tua mão direita dá, não vê a esquerda, né? Não veja a esquerda. Ou seja, a gente não precisa se promover. Mas uma coisa que eu também refleti, e eu não sei se alguns vão conseguir entender o que eu quero dizer aqui, é que às vezes uma pessoa que não conhece a Deus, que faz um benefício com a motivação certa, que não seja para se autopromover, essa pessoa ela pode ser ímpia de carteirinha. Mas você sabia que o texto está dizendo algo precioso, algo importante aqui, que a justiça permanece para sempre. O trabalho que aquela pessoa fez, de alguma forma, lá na frente, pode voltar para ela. No momento em que o coração dela fica sensibilizado, ou ela mesma se acha numa necessidade, às vezes de uma palavra de oração, de um direcionamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A pessoa que acolheu a mim e a minha mãe, quando nós não tínhamos para onde ir, quando eu era muito pequena, ela não conhecia Deus. Ela não tinha um conhecimento de Cristo. Mas ela abriu a casa dela. E ela deu a sala dela para eu e minha mãe morarmos. E sabe o que aconteceu? Os anos se passaram e ela encontrou Jesus. E ela abriu o coração dela para Jesus. E uma boa parte dos seus filhos também foram alcançados. E eu creio que ela semeou na vida da minha mãe e na minha vida, e isso contou como misericórdia sobre a vida dela. Porque a justiça, algo que você faz que é justo, que é bom, permanece diante de Deus. Isso não te salva, mas de alguma forma eu acredito que viabiliza o seu próprio coração, o coração daquele que não conhece a Deus, a ter uma experiência com Deus. E a segunda reflexão que eu quero deixar para nós essa tarde é que o versículo 10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quando nós estamos semeando, eu não estou falando de dízimo. Dízimo é algo que ninguém questiona, que é uma parte, que é o tributo ao Senhor, como um coração comprometido com Ele, porque Ele tem meu coração. Então eu entrego o meu dízimo. Mas a oferta, ela é algo assim tão poderoso. Ele diz aqui: aquele que dá semente ao que semeia. Ou seja, se a gente fosse falar, aquele que dá para quem oferta, para quem semeia na vida de alguém, ele vai dar mais semente. Ele está dizendo aqui que ele vai aumentar. Ele dá alimento, preste bem atenção, ele dá alimento para quem tem fome. Ele supre a necessidade. Mas quem é que está acima do que come o pão? Aquele que tem a plantação, aquele que tem a lavoura. Ele dá semente para esse. Ele diz: multiplicará a vossa sementeira. E vocês sabem como é que é multiplicação no reino de Deus, não é? 30, 60, 100 por 1. Então a gente precisa ficar bem esperto nisso. Uma coisa é apenas eu semeio no reino de Deus, com entendimento. Deus vai aumentar a minha sementeira, porque eu sou alguém que mantém o fluxo aberto para semear. Eu posso ser alguém que apenas usufrui da sementeira, da semeadura. Mas quando eu me torno semeador, é outra história. Há uma provisão sobrenatural, há um cuidado especial de Deus com a nossa vida. Então, nessa tarde, eu quero orar por você, para que você tenha a oportunidade de se tornar um semeador no reino de Deus, semeando na obra de Deus. A igreja, ela distribui a sua semente, ela distribui para muita gente.
Mas também quando você semeia, aí você não sabe aonde você vai colher. Você vai colher, às vezes, da onde você não espera. Você nem imagina que você vai colher daquele lugar e a colheita vem. E quanto mais generoso você for, quanto mais você tiver o canal aberto, o fluxo aberto, Deus vai confiar a você mais sementes e mais prosperidade. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor visite o coração dos seus filhos. Em nome de Jesus, eu quero abençoar o dízimo e a oferta que estão sendo entregues agora. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cuide, sustente, proveja, Senhor. Ó Deus, a 30, a 60 e a 100 por um. Que haja, Senhor, uma manifestação sobrenatural nesse tempo. Ó Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos, que entende que o reino do Senhor funciona por princípios que estão além do nosso entendimento, além da nossa razão. Pai, em nome de Jesus, faça isso, Pai. Eu te peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos de volta e aqui nós sofremos uma interrupção. Para vocês verem como a gente está em guerra, né? O próprio YouTube interferiu nessa nossa live, colocou uma obscenidade num link de compartilhamento e nós tivemos que encerrar nesse momento. Nós estamos retomando agora. Então, por favor, foi alheio à nossa vontade essa situação que aconteceu, mas é para os irmãos entenderem que a gente está num tempo adverso, né? Num tempo de guerra. Então, nós vamos louvar ao Senhor, vamos reintroduzir louvando ao Senhor, e você tem a oportunidade de ofertar e dizimar agora. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Governa o mundo com sua justiça, é como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno
Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como disse a pastora, nós estamos em guerra e Satanás, ele odeia a igreja. Ele quer interromper as mensagens, tudo que está sendo propagado através da palavra de Deus nas lives. E nesse momento, acredito que todos, não sei se todos têm a consciência de que o diabo interrompeu, mas quando o diabo vem na igreja, os demônios, a gente repreende e ele vai embora, não é verdade? Porque o sangue de Jesus tem poder para repreender toda a obra do diabo. E vamos continuar nesse dia falando sobre a cultura. De manhã a pastora pregou exatamente sobre a cultura do reino. Todas as pessoas, elas vivem de acordo com a sua cultura. Elas se vestem de acordo com a sua cultura. O seu caráter também está ali relacionado com a sua cultura. É aquilo que eles aprenderam dos seus pais, não é? A formação da sua vida. E a cultura é extremamente importante. Eu acredito que a sacudida que Deus está dando nesses últimos dias na igreja é para que ela entenda que a cultura da igreja não é a cultura desse mundo, não é a cultura maligna desse mundo. Nós estamos assim entendendo que a estrutura, os alicerces da palavra, eles que formam verdadeiramente a cultura. Então existe uma cultura no reino. Em Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. O que é a cultura? Nós estaremos falando daqui a pouco sobre a cultura do reino, mas antes eu gostaria de orar nesse momento, falar com Deus. Eu quero que você, que está nos assistindo também, se você está sentado e quiser levantar para essa oração, nós estamos precisando dessa oração, para que essa palavra possa alcançar o coração de todas as pessoas, aqueles que são membros da igreja, os que não são membros da igreja. E nessa hora, nesse momento, que a paz de Jesus, que a autoridade do sangue do Cordeiro esteja sobre a sua igreja. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade, nós queremos te agradecer porque tu nos deste, Senhor Deus, a oportunidade de conduzir, de levar a tua palavra àqueles que estão nos assistindo nessa hora, nesse momento, e aqueles que posteriormente irão assistir a pregação da tua palavra. Nós estamos aqui para propagar a verdade da palavra, e a verdade da palavra está relacionada ao teu reino, à tua cultura. Prospera e abençoa tudo que nós iremos falar, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, e no nome do teu Filho amado é que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, nos abençoa, Pai. O que é a cultura? Cultura, na etimologia da palavra, significa, entre outras definições, um padrão integrado de conhecimento humano, de crença e comportamento que depende da capacidade por pensamento simbólico e aprendizado social. O dicionário Webster adiciona nesse significado a capacidade de aprendizado
e de ensino para suceder gerações. É um conjunto de valores, ou seja, é a característica que nós temos no nosso dia a dia. Então é um conjunto de valores, isso torna uma cultura. E o que você aprendeu? O que você foi ensinado desde o seu nascimento? O que formou você, o que formatou você hoje? Você é fruto exatamente da cultura que você teve na sua casa, né? Se você ouviu coisas que foram poderosas, que estabeleceram o seu caráter, estabeleceram em você um padrão de vida, você, sem dúvida nenhuma, hoje, você trouxe isso para o seu dia a dia. Então, vamos caminhar nessa direção. O reino de Deus, Jesus veio ao mundo para estabelecer as bases do seu reino. Nós temos que entender isso. Nós fazemos parte de um reino. Nós não fazemos parte de uma religião, de um ajuntamento de pessoas, vamos dizer, uma associação. Não, nós fazemos parte do reino de Deus, que foi trazido ao homem, que foi mandado por Deus, pela pessoa, através da pessoa de Jesus. E Jesus nos advertiu que o reino não se assemelhava ao reino desse mundo. A pastora Regina estava falando ainda agora sobre a questão de pessoas que se aproveitam nesse momento de pandemia para aparecer, para colocar o seu nome em pedestais, né? E a gente sabe que alguns youtubers fazem isso, eles têm interesse em arregimentar um maior número de pessoas para acompanhá-los, e eles logicamente se apresentam como salvadores da pátria, eles se apresentam como pessoas boas, e nós sabemos que muitos desses homens, muitos desses rapazes têm destruído a cultura familiar, têm atingido frontalmente os princípios da família e têm destruído corações, têm destruído a paz de muitas famílias. E quando você vê, a Regina estava falando alguns minutos atrás, sobre alguns crentes batendo palma, dizendo: esses caras são esses os caras que nós temos que seguir. E a gente sabe que essas coisas, elas têm um retorno. Quando eles contribuem, normalmente, eles vão retornar isso em desconto de imposto de renda, em alguma outra coisa. Quando a igreja dá, quando a igreja contribui, por ser uma instituição sem fins lucrativos, ela está dando deliberadamente. Isso não tem retorno. Então, muito cuidado com quem você está recebendo ensinamentos, como a sua cultura está sendo afetada através de pessoas que não têm nenhuma profundidade, que não podem acrescentar absolutamente nada às suas vidas. Jesus nos advertiu que o reino não se assemelhava ao reino deste mundo. O reino de Deus é diferente. As pessoas que servem a Deus, o comportamento é diferente, né? A forma como essa pessoa se posiciona é diferente, né? Eles são parecidos com Cristo. É exatamente isso que Deus sempre quis para o seu povo, que eles fossem cristãos, ou sejam, semelhantes, parecidos com Cristo, e que a sua atitude, o seu comportamento, as suas ações fossem tão parecidas com as ações de Cristo que elas fossem confundidas, né? Eu me lembro, eu já contei essa história várias vezes, daquele inglês que era um missionário, né? David Livingstone, não sei se era irlandês ou inglês, acredito que era inglês, que ele viajou para a África e ele dedicou a sua vida aos nativos, aquelas pessoas que estavam ali enfermas, né? Ele entrou no meio das tribos, ele conviveu com as pessoas, ele comeu a comida deles, ele abraçava as pessoas e curava as pessoas, porque ele era um médico que conhecia as enfermidades daquela região. Então, quando ele morreu, as pessoas foram até atrás, os seus familiares mandaram um grupo de pessoas atrás de saber onde aquele homem estava. E aquele homem foi ali sepultado na África. Mas uma coisa interessante é que quando um grupo de pessoas foi atrás dele, e no meio daquele grupo tinha um pregador da palavra,
e o pregador começou a dar o perfil de Jesus, como Jesus agia, como Jesus falava, como Jesus viveu. E quando ele terminou de pregar, alguém chegou com ele e disse assim: olha, esse homem que o senhor está falando, esse homem esteve aqui no meio da nossa tribo. E o pregador disse: não, mas esse homem morreu há quase 2000 anos atrás. E aquele nativo afirmava e dizia: não, mas ele esteve no nosso meio. Porque a atitude de David Livingstone era tão parecida com a atitude de Jesus, que as pessoas o confundiram com Jesus. Alguém já confundiu você com Jesus? Alguém já falou que você é parecido com Jesus? Alguém já elogiou você, talvez a sua esposa, os seus filhos, talvez o seu marido? Quem falou que você é parecido com Jesus? Porque Jesus tinha a cultura do reino. E o reino de Deus, meus amados, ele é caracterizado. E um dos pilares do reino de Deus é exatamente o amor. Esse é um dos pilares do reino de Deus. Então, se você quiser conhecer a Deus, se você quiser ser parecido com Jesus, você tem que ter o seu coração cheio de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é João 3,16, todos nós conhecemos. Bem, se o nosso Pai, aquele que nos gerou, aquele que é o comandante de tudo, nós somos apenas embaixadores, amou incondicionalmente, qual é a nossa posição agora como membros dessa cultura? Qual é a nossa posição como embaixadores dele, representantes dele aqui na terra? Então o amor de Deus, ele é incondicional. E a palavra de Deus continua falando lá em João 4, 7 a 8, não vou ler todos os versículos, mas: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é? O seu coração parece duro, o seu coração parece que não consegue perdoar, não é? Não há compaixão, não há misericórdia, né? E ali você diz o seguinte: eu só posso ir até aqui. Talvez você esteja vivendo na sua casa com a sua esposa ou com seu esposo, mas você não consegue liberar o perdão completamente. E isso tem atrapalhado, isso tem impedido o seu crescimento, isso tem sem dúvida nenhuma levado você para baixo, né? Porque se há algo importante no coração de Deus, é compaixão, né? Todas as vezes que Jesus curou alguém, todas as vezes que Jesus realizou um milagre, ele estava cheio de compaixão. Pode ir para a palavra, né? Regiane pregava aqui na quinta-feira sobre Lázaro, né? Quando Lázaro morreu, né? Que as suas irmãs estavam aflitas. A palavra de Deus diz que Jesus parou e profundamente ele tomou aquela dor para ele, ele tomou aquela perda para ele, e ele chorou, né? E a gente falava com muita propriedade, né? Que hoje, o momento que você está passando, que você perdeu um ente querido, né? Lembre-se que Jesus está contigo, você não está chorando só, Jesus está com você. Se há um consolador, o Espírito Santo está com você, ele é o consolador. Então ele tem condição de consolar você. Eu não tenho, por melhor que seja a pregação, por melhor o livro de autoajuda que você tenha, por melhor que você tenha um amigo preparado nessa área, mas só o Consolador pode consolar você nesse momento de dificuldade. Então Jesus tomou o lugar da pessoa. Ele, Jesus, tirou a sua coroa e disse: eu quero ir lá embaixo. Ele tirou a sua coroa e disse: eu quero ir lá embaixo, sentir o que o homem sente. Jesus sente a sua dor, ele sabe. A palavra de Deus diz que ele sofreu como homem e ele sabe o que é padecer,
não é? Ninguém sofreu tanto quanto ele. Não há nenhuma descrição em lugar nenhum de um homem que tenha sofrido tanto quanto Jesus, sendo ele ainda santo, sendo ele ainda inocente. Ele pegou nossos pecados e levou sobre a cruz. Ele decidiu fazer isso, para que ele pudesse estabelecer a sua cultura, né? Será que as pessoas estão prontas para receber essa compaixão? Será que elas estão prontas exatamente para exercer essa função no reino de Deus? A palavra de Deus diz lá em Zacarias 11:4, diz: apacenta as ovelhas destinadas à matança. Isso é uma recomendação para mim, isso é uma recomendação para você. Está se referindo aos perdidos, às pessoas que não conhecem a palavra. E nós estamos vendo aqui multidões de pessoas morrendo nesses últimos dias sem conhecer a palavra. Talvez um parente seu faleceu e você não teve oportunidade, por isso você tem que pregar em tempo e fora de tempo. Nesses dias agora morreu um colega meu de trabalho. Eu fui avisado que ele faleceu. Nós trabalhamos muitos anos juntos. E eu não com orgulho, mas em paz com Deus, falei para uma pessoa que estava do meu lado e disse: meu prezado, eu tenho plena consciência de que eu fui uma atalaia na vida desse rapaz. Todas as vezes, nós trabalhamos 10 anos juntos, eu pregava para ele todas as vezes que nós estávamos juntos ali na empresa. E também, quando ele saiu da empresa que eu encontrei, eu falava do amor de Deus para ele. Eu não sei se no momento final da vida dele, ele tomou uma decisão com Cristo. Mas o que eu quero dizer, amados, que nós temos que propagar essa cultura, que nós temos que propagar a cultura do perdão, que nós temos que propagar a cultura do amor, que nós temos que propagar a cultura da compaixão. Lá em Judas, no versículo 23, diz: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quem é que vai pregar a palavra? Como eles poderão ser salvos se não há quem pregue? Se da sua boca não sai uma palavra de salvação? Quantas vezes você não teve a oportunidade de sentar com pessoas que você perdeu e não teve em nenhum momento um instante que você pudesse abrir a sua Bíblia ou levar uma palavra de Deus para ele e orar com ele? Por isso Deus está te dando uma segunda chance. Seja uma atalaia, seja um propagador do reino de Deus. Uma outra coisa que tem no reino de Deus é verdade. O reino de Deus, ele é estabelecido num dos pilares, que é o pilar da verdade. Jesus falou sobre isso, não é? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz a palavra do Senhor. E ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14:6. Veja que tem 3 estruturas aqui, 3 pilares fundamentais. Ele diz: eu sou o caminho. Ele não está dizendo eu sou um caminho. Não, é um artigo bem definido. Eu sou o caminho. Eu sou o único caminho. Não há outro, ele está dizendo isso. Amém? Então, para ir a Deus, para entrar na cultura do reino, você tem que ir por Jesus. Só Ele verdadeiramente pode conduzir você à cultura do reino. Ele diz: eu sou a verdade. Fale sempre a verdade. Mesmo que você venha perder alguma coisa, não se desvie da verdade, né? O pastor estava falando de manhã sobre pessoas que quando vão falar sobre os seus pecados, eles confessam só um pedaço do pecado, né? Eles confessam 10%, 30%, não, eu vou chegar a 80%. Será que vale? Né? É aquela pessoa que fala assim, aquele fazendeiro que foi roubado, e o camarada chega lá com ele, todo humilde, e diz: olha, patrão, eu queria pedir perdão do senhor, porque antes de eu sair daqui, eu roubei uma corda. E o patrão diz: tudo bem, uma corda. Só que ele não conta que na ponta daquela corda, no final daquela corda, tinha um boi, né? Ele havia amarrado o boi e roubado o boi da corda. Então ele não conta a verdade. Tem pessoas que quando vão confessar os seus pecados, até para Deus,
quanto mais para o pastor, quanto mais para o conselheiro, para o discipulador. Eles só contam 99%, 90%, 80%. Conte a verdade. Quando você conta a verdade, quando você fala da verdade, Deus protege você. Deus guarda você. Deus transforma aquele ambiente. Deus transforma aquela vida. E Deus estabelece um relacionamento maior com você, porque você foi verdadeiro. Então, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e sou a vida. Também na quinta-feira ouvimos uma mensagem maravilhosa sobre vida. Nós não devemos ficar falando só sobre morte. Nós temos que falar sobre vida. Esse é o momento que as pessoas precisam mais ouvir sobre vida, sobre ressurreição, sobre eternidade. Porque é a única coisa que tem valor nessa hora. O dinheiro não tem valor, a fama não tem valor, as propriedades, os bens materiais não têm valor. Essa pessoa pode partir daqui sem absolutamente nada. Mas sabe, e pior, sem ter construído nada para Deus. Porque quando você foi chamado por Deus, você foi chamado para estabelecer um relacionamento, para mudar a humanidade. Então, meus amados, nós aprendemos isso, aprendemos a cultura do reino através da fé. E o amor, conforme nós falamos, ele é fundamental. E a fé em Deus não é um salto no escuro, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Eu não vou dar um salto no escuro sem saber o que tem lá embaixo. Não é? Porque o que nós entendemos? Eu tenho segurança de dar um salto no escuro. Mesmo que seja no escuro, eu tenho segurança, porque eu confio nas promessas de Deus. Eu confio na palavra de Deus. Ele deu a sua palavra, ele vai cumprir, ele sustenta, ele protege, ele prospera, ele cura, ele tira o morto da morte ali, e até da perdição espiritual. Então Deus tem todo esse poder, essa autoridade para estabelecer na nossa vida algo poderoso. Nós caminhamos em cima da fidelidade de Deus e do seu caráter. Amém? Isso é viver no reino de Deus e amar a Deus, porque nós falávamos ainda agora sobre uma das estruturas, uma das colunas do reino, que é o amor. Só que esse amor, ele é bilateral, ele é uma via de mão dupla, ou seja, Deus ama você, você ama a Deus. Há pessoas que dizem, não, eu prefiro amar o meu próximo, mas eu não quero estabelecer um compromisso com Deus, porque eu sei que isso vai atrapalhar a minha vida. Eu prefiro perdoar, não, tudo bem, pastor, está tudo certo. Só que sem conhecer a Deus, você nunca vai ter o amor verdadeiro. Você nunca vai ter um sentimento verdadeiro. Em Mateus 7:22 diz, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizávamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Essa palavra, meus irmãos, ela não é para pecador. Essa palavra é para você, meu amado, que está ouvindo nesse momento essa live. Essa palavra é para mim, que sou pastor. Então não adianta fazer algo que não tenha a motivação correta. Nós temos que ter a motivação correta, e a motivação correta ela só vem através do amor. Você já imaginou você argumentando com Deus todas essas coisas? Você traz um calhamaço cheio com uma relação imensa de coisas que você já fez, que você ajudou, que você trabalhou para melhorar em alguém, tal, etc. E o Senhor diz, então lhe direi explicitamente, eu não vos conheço. Você não faz parte do meu reino. Você não entendeu a minha cultura. Você não propagou o meu evangelho. Você não ensinou a verdade às pessoas. Você não advertiu como atalaia que as pessoas estavam caminhando para o inferno.
tenha coragem, não seja covarde, não seja medroso. Esse é o momento da igreja se levantar com autoridade espiritual para propagar o evangelho, para ensinar a palavra de Deus. Esse é o momento, e Deus escolheu você para fazer isso. Todos nós temos esse compromisso. Essas pessoas a quem o Senhor falou não eram incrédulos. Elas criam em Deus, porque elas criam, elas profetizaram e elas expulsaram até demônios e fizeram milagres, realizaram milagres. O reino de Deus é uma questão de você conhecer a Deus. Não é que Deus, o que Deus conhece sobre você somente, é você conhecê-lo. A responsabilidade que você tem de conhecer a Deus. Porque em 1 Coríntios 8:3 diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Amém? Então, se você ama a Deus, você é conhecido por Deus. Não tem para onde correr. Essa é a alternativa correta, não é? Você tem que ter relacionamento. Se Deus conhece você, você conhece a Deus, existe um relacionamento profundo, tá? Você talvez queira somente as benesses de Deus, as bênçãos de Deus, mas não quer seguir o padrão do reino de Deus, né? Aí você diz: mas eu já tenho a salvação. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando também de herança. Porque quem tem o reino de Deus no coração tem herança. Isso faz parte do reino. Existe algo maior. E isso é quando Jesus diz: eu sou a sua herança. Jesus é a sua única herança. Tudo que você tem não vale nada. Todos os dias você abre o jornal, você lê, você assiste na TV. Fulano de tal, pessoa famosa, pessoas ricas, empresários foram embora, né? E esse vírus, ele é tão minúsculo, ele é tão invisível, porque se desse para alguém enxergar, a pessoa tinha condição de se preparar para ele, mas nós não enxergamos, é tão pequeno, né? E essas pessoas partem sem conhecer a Deus, né? Então essas pessoas, conforme eu tenho falado aqui, elas não têm herança em Deus. Você tem a herança em Deus. Amém? Ama a Deus, amar a Deus é a chave para o seu crescimento. Não é só amar o próximo, é amar a Deus, é ter um compromisso, um relacionamento profundo com o Senhor. Verdade, Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma outra coisa importante na cultura do reino é a bondade, né? A bondade é extremamente importante. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio permanece de geração em geração. Não há nenhum momento da história que o reino de Deus enfraqueceu. Não há nenhum momento que houve uma ruptura no reino de Deus. Diz: olha, lá em 1940, 1820, o reino de Deus fracassou. Nunca vai fracassar, porque é um reino eterno, é um reino que permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Salmo 43:13. Ele é fiel, Ele vai terminar a obra que Ele começou. Ele vai, sem dúvida nenhuma, mostrar para você quem Ele é, através dos milagres, através do poder da sua palavra. Lá em Daniel, no capítulo 4, aqui no versículo 3, diz a palavra: quão grandes são os seus sinais, quão poderosos são as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração, diz a palavra. Não há fragilidade no reino de Deus. Só convicção, firmeza, autoridade, poder.
graça. Se você andar no reino de Deus, recebendo a palavra de Deus, os princípios que ela te ensina, a bondade de Deus que vem sobre você, você vai estabelecer um canal de bênção. E a palavra de Deus diz que isso já vem de geração em geração, né? Influenciados a partir do céu. Nós não somos influenciados a partir da terra. A terra não tem nada para nos apresentar. Como nós já falamos algumas vezes, esse mundo para nós é lixo. Esse mundo, nós não servimos para esse mundo. Esse mundo para nós não tem valor no sentido material. Quando eu estou me referindo, você entende o que eu estou falando. É você se apegar a essas coisas em detrimento às coisas de Deus. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o quê? Eu quero ter propriedades. Eu quero ter um doutorado. Eu estou fazendo um curso para isso, para aquilo. Eu estou me preparando, eu estou fazendo o meu pé de meia. Muitas pessoas que estavam fazendo pé de meia morreram na Covid. E não levaram absolutamente nada. Você tem ideia do que é você chegar no cemitério e não poder enterrar os seus entes queridos? Você tem ideia de que o seu ente querido não pode ir nem para uma funerária, onde naquele momento você pode ali dar uma palavra para os parentes, os amigos dele? Você tem ideia que essa pessoa morre e só pode entrar 2 ou 3 pessoas, ou no máximo parece que 5 pessoas no cemitério? E ali, aquelas pessoas vêm assim abruptamente, pegam aquele caixão e já querem jogar no buraco. Então, o que valeu tudo aquilo que essa pessoa estudou, tudo aquilo que essa pessoa se preparou? Eu não sou contra quem estuda, eu não sou contra quem tem faculdade, faça isso, mas dê prioridade ao reino de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara, quando ela diz: buscai em primeiro lugar, ela não negocia. Buscar em primeiro lugar a sua vida espiritual. Buscar em primeiro lugar construir algo importante no seu coração, um relacionamento com Deus. Isso sim é prioridade. Porque nesse momento em que se cheira morte, nesse momento em que nós estamos vivendo um ambiente, uma atmosfera de morte, se você tem uma estrutura espiritual, é isso que vale. Se você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus, você tem autoridade sobre essas coisas, onde muitos estão tomando remédios controlados, muitos estão em pânico e tendo medo, desesperados. Aqui, se tem a cultura, primeiro, você sabe por que isso está acontecendo. Se tem a cultura, você sabe que Deus vai realizar um milagre, você sabe que Deus vai dar uma saída para você nesse processo. Então é importante que você construa algo no reino de Deus, né? A palavra de Deus fala: receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade, diz a palavra. Possuirão o reino, né? É um plano de Deus para a sua vida, né? Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, diz: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para caminharmos nela. Preparou para você. De antemão Deus preparou uma vereda, de antemão Deus pavimentou uma estrada, de antemão Deus foi lá e pavimentou aquela estrada de uma forma que você pode caminhar seguro, pode caminhar em paz. É muito importante que você entenda isso, meu amado. É muito importante que você estabeleça isso. O reino de Deus é algo sobrenatural. Uma outra coisa que faz parte do reino de Deus é justiça, né? É justiça. Nós sabemos que Deus é justo. E se Ele é justo, nós temos que ter esperança que Ele vai nos guardar. Nós temos que ter esperança
de que Ele vai cumprir com a sua palavra, né? Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade não são adiante do seu rosto, diz a palavra. E a palavra ainda diz mais: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Eu não quero ser classificado como injusto. Eu quero estar dentro desse processo do reino de Deus. Uma outra coisa que a palavra de Deus diz é paz. Quem tem o reino de Deus em si, que está dentro de você, você tem paz. E paz é exatamente diante da turbulência. Eu me lembro que foi feito um concurso, não lembro que país foi, para que alguém pudesse demonstrar paz. E foram feitos vários quadros. Era um concurso de pintura. E alguém pintou um pássaro dentro de uma rocha. Existia um pequeno buraco dentro daquela rocha. E em volta daquela rocha existia turbulência. Existia uma cachoeira muito grande. Mas o pássaro estava lá dentro daquele lugar seguro. Eu quero dizer para você que Jesus é a tua rocha. Que Jesus está guardando você. Que Jesus vai motivar você. Eu sei que você andou triste esses dias. Eu sei que você chorou. E a pergunta que se faz nesses tempos é exatamente: onde está Deus? Onde está Deus? Deus está dormindo? Deus está escondido? Onde está Deus? Eu quero dizer para você que Ele está presente. E por isso que você está aqui hoje nos assistindo. Por quê? Porque Ele permitiu que você ouça essa palavra e que você entenda que Ele está segurando na tua mão, que Ele vai restabelecer o teu ânimo, que Ele vai trazer alegria ao teu coração. Uma outra coisa importante que a palavra de Deus fala, conforme mencionei, é a alegria. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, conforme Filipenses 4:4. Tenho-lhes dito esta palavra para que a minha alegria esteja em vocês, a alegria de vocês seja completa, em João 15:11. A palavra de Deus é motivando você o tempo todo. O apóstolo Paulo, conforme foi pregado nessa manhã, ele estava num lugar profundo. Ele estava num lugar onde as pessoas ficavam presas, né? No porão, ali embaixo, eu não lembro quantos metros, 30 metros de profundidade, né? E ele era um lugar hostil, um lugar difícil, quente, difícil, né? E ele estava ali. E ele escreveu a palavra que nós lemos ainda agora. Ele falou sobre alegria, né? Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. O apóstolo Paulo, alegre-se. Você já imaginou toda a sua casa, toda a sua família, e você sacerdote, você cabeça, você mãe, desesperada, você vai transmitir também essa influência para as pessoas que estão em sua volta. Daqui a pouco você vai ter um ambiente de desespero, daqui a pouco todas as pessoas estarão sem fé, desesperado. Você tem que se levantar e dizer: Deus está comigo, Jesus está comigo, nós vamos vencer. Reúna a sua família. Esse é o momento do culto doméstico. Esse é o momento em que você deve pegar nas mãos dos seus filhos, da sua esposa, e dizer: Deus vai nos livrar dessa turbulência. Alegria, isso faz parte do reino de Deus. Uma outra coisa que também faz parte é santidade. A palavra de Deus nos fala sobre isso em Gálatas, no capítulo 5, versículo 21. Que o homem vive ali cheio de inveja, de homicídio, de bebedice, de glutonaria, de coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O mundo estava como? Ainda tem pessoas que têm essa cabeça.
Independente de tudo que está acontecendo, elas não mudaram suas cabeças. Mas muitas pessoas têm mudado. Não é? Estavam numa curtição, estavam vivendo um momento em que as pessoas estavam apenas usufruindo, seus desejos sendo ali saciados, né? Tudo que colocavam na sua mente, você percebe isso, você vê a degradação da mídia, você vê como o mundo vamos dizer assim, caiu, como as coisas se degradaram, né? Inclusive dentro das famílias. Tudo isso é um momento em que as pessoas estavam distraídas. E conforme nós estamos no nosso programa aqui, o diabo foi lá e colocou uma mensagem. O diabo foi lá e colocou uma palavra. Nós tivemos que parar o programa, porque ele está odiando esse programa. Ele está odiando que você está com a sua família aí assistindo. Então ele interfere. Ele faz com que algo aconteça na tua casa, o telefone toque, inclusive quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, desliga o telefone, dê primazia, dê prioridade para a palavra de Deus. Né? Nós estamos fazendo essa live aqui na frente da nossa casa. Eu nunca vi tanto cachorro latindo, tanta buzina de carro, é tanta coisa que acontece, mas nós não vamos deixar de pregar a palavra de Deus. Logo, logo nós vamos estar lá no culto, vendo você ali conosco, compartilhando. Nós estaremos fazendo um culto de agradecimento a Deus pelo livramento das pessoas que Deus deu, para que elas pudessem serem curadas, elas pudessem serem livres, libertas dessa pandemia. Amados, eu quero finalizar nesse momento falando para vocês que existem chaves no reino. Existem chaves no reino. O Senhor, o desejo do seu reino é que todos fossem alcançados e fizessem parte do seu reino. O governo dos céus desejava estender o seu reinado sobre toda a terra. Deus vai mandar os seus anjos? Não vai. Ele deixou a responsabilidade com a igreja. Ele deu autoridade para a igreja. É através dos seus filhos que o Espírito Santo vai usar. É através do canal de Deus que vai ser usado pelo Espírito Santo para converter essa geração. Em Gênesis 2:7, Deus colocou uma capa terrena sobre o homem, mas Ele colocou dentro do homem o seu espírito. Quando Ele criou o homem, que Ele soprou nas narinas do homem, ali o espírito de vida veio. E no dia de Pentecostes o Senhor derramou o seu espírito sobre aqueles que estavam ali. E como nós cremos no poder pentecostal, nós cremos em toda a Bíblia, nós cremos nos milagres, nós cremos no sobrenatural. Ele sabia, Deus sabia que seus filhos não poderiam realizar a obra sem o Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo dentro de você. O homem estava ligado aos céus através do Espírito de Deus. E Deus, mesmo quando o homem caiu, Deus restabeleceu. Deus já tinha um plano para que o Espírito de Deus pudesse vir até o homem e perdoar os seus pecados, convencê-lo da justiça, do juízo, dos seus pecados, que esse homem fosse liberto e que o seu corpo fosse a habitação do Espírito Santo. Reino de Deus, você representa nessa terra um governo. Você não pode representar um governo que você não tem contato, né? Imagine, lá em Brasília, tem vamos dizer assim, como é que se chama, Regiane? Onde você vai, que você tira o visto, que você fica lá em Brasília, as embaixadas. Existem embaixadas de vários países ali. Vamos considerar que a embaixada da Jamaica,
que está lá pudesse ter um representante, um embaixador. Mas esse embaixador, ele faz as coisas de acordo com o que ele entende, de acordo com o que ele verdadeiramente pensa. Não é assim que funciona. O embaixador, ele representa um país, né? Então nós representamos o reino de Deus. Você não pode representar esse reino se você não tem contato, se você não fala com o presidente daquele país, se você não tem um relacionamento, se você não conhece a mente da cúpula do seu país, você não pode representar aquele país. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Você é o único canal. Você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Jesus disse a Pilatos que ele não teria poder algum se de cima não lhe fosse dado, se não viesse exatamente a determinação pelo seu governo, pelo seu reino. E Jesus disse: o meu reino não é esse desse mundo. Não se iluda. Nós estamos passando um tempo aqui. Não se iluda. Gaste a sua vida ensinando a cultura do reino. Gaste a sua vida ensinando a palavra de Deus. Gaste a sua vida amando as pessoas. Gaste a sua vida sendo um embaixador. Sabe, amados, é muito interessante. O embaixador, ele vai para a embaixada, conforme falei lá em Brasília, né? Ele tem todas as regalias. Eles não pagam absolutamente nada das suas contas. Quem paga é o seu governo, não é? Mas se você é nomeado embaixador, o governo toma conta de toda a sua vida. Ele dá roupa, ele dá escola, ele dá o seguro, ele dá os seguranças para proteger você, ele te dá o terno. Deus diz: vocês são meus embaixadores. Ei, embaixador do reino de Deus, Deus vai suprir as tuas necessidades. Deus vai ajudar você a pagar as suas contas. Deus vai tirar você dessa enfermidade, porque você representa o seu reino aqui na terra. O seu governo, o seu reino, sabe o que você precisa. O seu rei sabe o que você precisa. E eu quero orar nessa tarde, abençoando a tua vida. Que Deus venha estabelecer contigo um relacionamento profundo. E que haja paz onde você está. E que sua convicção de fé aumente, você cresça em fé. E que você não possa ser a mesma pessoa, mas que você possa ser alguém cujo coração transmite e influencia e alcança as pessoas com a graça de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Pai, prospera e abençoa o teu filho. Dá a ele, Senhor Deus, a tua graça, o teu amor. Cada família que está ouvindo a tua palavra, cada homem que está ouvindo a tua palavra, cada mulher, cada criança, cada jovem, possa ter recebido uma mensagem nessa tarde. E que essa mensagem possa revigorar o seu coração. E que essa mensagem possa fazer com que ele esteja alinhado com a vontade de Deus. Senhor, que ele saia do trilho que ele está andando. E venha para o teu trilho, para a tua vereda, para a tua verdade, Senhor. Que esteja havendo nesse momento mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança, Senhor Deus, com relação às decisões que estavam na mente dessa pessoa, que eles possam decidir por ti, pela tua palavra, pelo que tudo que foi falado nesse momento, Pai. Prospera, cobre com teu sangue precioso, traz a tua paz a essa família, também a provisão. Algumas dessas pessoas estão sem recursos, alguns estão desempregados, alguns estão na dúvida, na iminência
de não saber para onde ir, nem como pagar a prestação da casa, ou melhor, o aluguel da casa, a prestação do objeto que foi comprado. Senhor Deus Todo-Poderoso, intervém nisso, porque essa pessoa, ela faz parte do teu reino, essa pessoa é um teu embaixador. E o embaixador pode falar com a autoridade. E o embaixador tem um telefone, Senhor, que é direto com a autoridade. E o nosso telefone é a oração. Que nós possamos, meu Deus, entender o teu propósito, a tua bondade, pelo poder do teu sangue. Abençoa cada família. Abençoa cada homem e cada mulher que está nos assistindo nesse momento. E também eu quero repreender toda enfermidade, até essa maldita Covid. Se a pessoa está tendo um entendimento de que está com Covid, se ela está nesse momento com sintomas, eu não estou dizendo que ela não tem que ir ao médico, eu só estou dizendo que tu és o médico dos médicos e que tu podes operar o milagre na vida dela pelo poder do sangue de Jesus. Abençoe e prospera essa vida, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, meu amado. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Como é bom adorar o Senhor, não é, irmãos? Quero, antes de nós encerrarmos essa live, quero deixar claro para os irmãos que essa semana ainda não teremos culto presencial por conta do decreto. Mas eu queria desafiar você, convidar você para participar conosco das nossas lives, compartilhar cada palavra que tem abençoado a sua vida. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas de outros estados, de outros lugares. Vamos multiplicar essa palavra, aquilo que o Senhor tem dado como preciosidade para esse ministério. Então, quero orar, quero abençoar a sua vida. Estenda sua mão e vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos te glorificar, exaltar o teu nome. Estamos, Senhor, num tempo em que o mundo precisa da igreja. O mundo precisa te ver. O mundo precisa te conhecer. O mundo precisa entrar em contato com o reino dos céus. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos
Aproveite esse tempo de recesso, ó Deus, para se alimentar da Tua palavra, para edificar a sua fé, para fazer escolhas, tomar decisões assertivas, ó Deus, baseados na Tua vontade, baseados na Tua palavra, nos valores do reino de Deus. Ó Pai, que cada um dos Teus filhos entre numa resolução, ó Deus, de passando o Senhor esse tempo, ó Deus, e até mesmo agora, ó Deus, vão começar a compartilhar da Tua palavra, vão compartilhar mais da Tua vida, vão investir tempo na vida de outras pessoas, vão continuar fortalecendo a vida de outras pessoas, ó Deus, e a Tua palavra eu sei que há de se cumprir, como quando ela diz lá em Isaías 58, que aquele Senhor que se abre, aquele que permite que o fluxo de vida flua, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltem. Ó Pai, em nome de Jesus, que seja assim, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Então, a gente te aguarda na quinta-feira, depois no sábado e no domingo, nos 2 horários. Deus abençoe.